Olá a todos, vamos mais um estudo para vocês abrir um entendimento em relação a Deus. Esse estudo aqui é bastante interessante. Aí você vai ver como que Deus é e como que Deus age e trabalha. E o homem, como que ele mistura as coisas. Aqui ó, será que Deus é um médico dos médicos, como dizem as pessoas? Sempre eu vou ler devagar para ter uma boa compreensão. Fico observando muitas pessoas dizendo que Deus é o médico dos médicos. Meu irmão, você está muito enganado com essa opinião, porque vou explicar com pequenos exemplos para abrir a sua mentalidade em relação a Deus e a vida espiritual. Só um momento, pessoal. Acho que deu um blefe aqui. Não, vamos lá. Teoria, pensamentos. A fé é uma teoria. Por exemplo, se eu não me engano, se for em Eclesiastes ou em Provérbios, Salomão fala assim: se projeta alguma coisa, te sairá bem. O que quer dizer? Às vezes, quando você está meditando, às vezes você está sonhando em conquistar um carro, a casa própria, aí você fica meditando com o olho aberto e olhando com o olho da alma. Aí a pessoa fala uma coisa com você, você nem entende. Aí depois você vai e desperta, ó. Aí eles falam, onde você estava? Isso é a fé. A fé é uma teoria. Aí você tem que colocar ela em prática. Pensamentos, aí você vai usar o pensamento, como conquistar o dinheiro para comprar aquela casa. A fé é uma teoria, que às vezes não tem nada a ver com o que os homens religiosos estão explicando atualmente. O exemplo que vou dar é de algumas montadoras de veículos. As montadoras têm a responsabilidade de fabricar carros, caminhões, tanques de guerra, ônibus, peças, veículos para o exército e por aí vai. As montadoras têm o projeto e o relatório completo, do começo ao fim, da criação e produção do veículo. Sabe o minério exato para a produção das chapas, o quilograma, o tamanho e espessuras que as chapas têm que ter para poder transformá-la e chegar ao processo de estampa da peça. As prensas é um molde e a chapa é milímetro. Aí quando a chapa se encontra com o molde, dá aquele formato do carro. Por exemplo, o paralama é o formato da porta, o teto dele, ali vai solda, se eu não me engano, MIG ou TIG. Os materiais para montagem que a chapa tem de ter para poder transformá-la e chegar no processo de estampa das peças. Os materiais para a montagem do motor, a potência do motor, o consumo do motor, quantos cavalos o motor vai ter, o consumo do motor, se ele vai ser econômico ou vai ser 2.0, a diesel, o peso do chassi, ao peso da carcaça do carro, quantas peças de plásticos, alumínio, cobres, fibras, vidros que vai no veículo, os moldes para estampar as peças, a amperagem do veículo, não pode passar, às vezes o carro pode dar curto-circuito, ele queima tudo, às vezes a amperagem está acima, o RPM do motor, o design, a beleza do carro, as ferramentas e maquinário, tem os braços robóticos,
para poder soldar a parte mais difícil no carro. Tem as furadeiras, tem pneumática, tem prensa, guilhotina, é coisa demais. A segurança para o motorista, o airbag, lá quando bater, sempre proteger o motorista. O limite de peso que pode suportar, a estabilidade, as peças que são feitas com resto de tecido para acabamento no interior do veículo. Eu trabalhei, chama o feltro fenólico. Misturava um jeans velho, o jeans ficava novinho. Aí a gente colocava nos moldes quentes, aí a prensa prensava esses tapetes, uns tapetes de pelo menos 3 centímetros de altura, com quase 1 metro de comprimento, ou mais de 1 metro de comprimento. Aí colocava na prensa, a prensa quente vinha, cozinhava aquele. Aí a química que estava junto com o jeans endurecia e transformava no tapete do carro. Coisa bacana para cobrir o assoalho, o teto do carro, a porta. As peças que são feitas com o resto de tecido para acabamento no interior do veículo. Sabe os milímetros, centímetros, polegada, metros de todas as peças que foi fabricada para a produção do veículo. Sabe também de quantos funcionários é preciso para a produção, o tempo exato para o carro sair da linha de produção perfeitamente funcionando. Cada carro já tem o seu tempo, a montadora já tem o seu tempo exato, a produção de cada carro. Não pode passar do tempo, pode diminuir, mas não pode passar. As empresas terceirizadas com o objetivo de envio das peças para a montagem no tempo certo. Muitas empresas têm a parceria com a montadora. Ela cria vários tipos de peça e fabrica muito para poder ter uma alta fabricação de veículos. Fabrica muito, é muito funcionários. Quanto funcionário tem em cada setor, os maquinários que estão funcionando e os que estão quebrados para revisão, peça reciclada também para reciclar, refugo, peça de refugo, o cadastro de todos os funcionários dela e terceirizados. Tem empresa de faxina que é terceirizada dentro da montadora e ela tem que saber parte elétrica, mecânica, corpo de bombeiro, engenheiro, operadores de produção, mecânicos, eletricista, projetista, gerente, seguranças, detetives, chefes, encarregados, faxineiro, cozinheiro, pintores, manobrista, motorista, corpo de bombeiro, enfermeiros, médico e muito mais funcionário que você nem imagina. Segurança, tem segurança também, que mais? Porteiro, cegonheiro, os rapazes que fazem o teste no carro, os manobristas, que mais? Coisa demais, coisa demais. Se eu ficar escrevendo, vou ficar meses colocando esses detalhes e por aí vai. Resumindo, Deus, Jesus, eu considero a montadora, quer dizer, é o criador. E aqui já destaca, a montadora é a criadora. O mecânico, ele segue o projeto da montadora, do criador. Não é ele que cria por si, não. Às vezes não sabe nem qual é a matéria, o componente que fez aquele carro. O cobre, tem até cobre no carro. Continuando, a montadora. E os médicos são mecânicos, só que é o mecânico do corpo. A cada ano, as montadoras lançam carros, veículos mais modernos, mais bonitos, com novas tecnologias, conforto e agilidades. E os mecânicos dos veículos têm que se atualizar para as tecnologias novas que estão surgindo.
para não ficar para trás. Dependendo do ano no reinado da humanidade, nasce uma doença nova para que os mecânicos do corpo descubram o tratamento ou a cura. Às vezes aqui, nasce um vírus, é o próprio homem fazendo teste. O próprio homem, aí ele cria o quê? É que nem aquela suína, a gripe suína, aviária. É o próprio homem que criou o vírus para quê? Para os laboratórios faturar dinheiro, as drogas. Eles fazem as drogas para poder vender. Não quer dizer que é Deus não, porque Deus é vida. Deus é vida. Ele não está aqui para prejudicar a gente não. Ele está aqui para orientar e ajudar. Então, dando o exemplo das montadoras de veículos, Deus é as montadoras. Os funcionários são as células de seu corpo. Por que a célula de seu corpo? A célula da bactéria, porque é vida. E os funcionários, ele está trabalhando, usando os maquinários que são os membros. Por exemplo, o braço robótico, uma pinça da solda, ele soldando, o eletricista controlando os painéis dos maquinários, o mecânico, tem um outro também, como fala, muito utilizado dentro das empresas automobilísticas, são os, como que fala? Eu esqueci o nome deles aqui. Torneiro mecânico, os torneiros mecânicos, os torneiros fazendo, às vezes criando peça. Aqui, então, dando o exemplo das montadoras de veículos, Deus é as montadoras. Os funcionários são as células de seu corpo. Os maquinários são os membros. A energia para o seu funcionamento é o espírito. Quer dizer, essa energia aqui, para ela continuar, se acabar a luz, não tiver gerador, para tudo. A administração, projeto e criação é a alma, com raciocínio e razão. A alma é raciocínio. Alguns vídeos eu coloquei emoção, eu errei. É raciocínio, é razão, a alma é razão, ela cria. É inteligência, sabedoria. O Espírito Santo é sabedoria, para você ficar mais sábio ainda. Então agora aqui para nós, Deus é Deus. O ser humano não tem como e nem tem autorização para dar um nome de profissão para ele. Jamais. Quem é um homem para dar profissão a Deus? Quem é um homem? Aqui, vamos lá, o versículo aqui, Mateus 7,15, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E Jeremias, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentira em meu nome. Não os envieis, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, nem lhes falei visão, tem um ponto final aqui, visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração, que é o do seu cérebro. A teoria do diabo, eles mesmos estão enganando eles. E não quer aprender as coisas novas de Deus. Coração é o que eles vos profetizam. Tudo eu falo que as coisas de Deus são físicas. Aqui, Jeremias capítulo 14. Confira aí na sua Bíblia para você ver. Aí esse cisma, que é mágico, magia, espiritual. Espiritual significa pensamento. Quando é letra minúscula é o pensamento do homem e o pensamento do diabo. Quando é letra maiúscula é o pensamento de Deus, sabedoria de Deus. É a própria mente de Deus conectado na sua cabeça. Abraço, fique com Deus, com o Criador de todos. Até mais.